Bom dia para você que faz parte deste nosso encontro de todas as manhãs de sábado. Viva a vida! Eu sou o Bispo Tito Oscar, pastor da Igreja de Nova Vida em São Paulo, e é sempre uma alegria começar o dia com você, principalmente já nesse finalzinho de semana, convidando você a participar conosco deste encontro. Encontro que foi preparado exclusivamente para você. O nosso desejo é falar sobre a vida, como viver a vida. Convide outras pessoas, fale com seus amigos, levante-se um pouquinho mais cedo aos sábados e participe conosco. Estamos aqui para abençoar a sua vida. Sejam todos bem-vindos a Viva a Vida. Estamos de volta com o nosso encontro Viva a Vida. E sempre estamos trazendo amigos, pastores, líderes do trabalho da Igreja de Nova Vida, porque esse programa ele é patrocinado pelo Conselho de Pastores de todas as igrejas de Nova Vida no Brasil. E sempre estamos convidando, e hoje temos uma convidada muito especial. Aliás, nós já conversamos com o marido dela, com o esposo dela, o Bispo Miguel. E hoje nós temos ao nosso lado Kátia Incuto, e vai conversar conosco a respeito do que ela faz, do que ela participa, se envolve nesse ministério da Igreja de Nova Vida. Kátia, um bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Bispo, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e também com os nossos amigos e a gente compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus quer ainda fazer na nossa vida e na nova vida. E por falar em Nova Vida, há quanto tempo você está na Nova Vida? Bem, Bispo, eu estou há 36 anos na Nova Vida e desses 36 anos, 35 anos eu estou envolvida de alguma maneira em algum ministério da igreja. Que bom, que bom. Você é esposa de um bispo. Isso. Como nós já comentamos há pouco, do Bispo Miguel. E como esposa, você certamente tem dedicado, você acaba de dizer, um tempo muito grande à igreja, às atividades da igreja. Como é que você consegue conciliar essa relação de igreja e família? De uma certa maneira, a gente busca sempre acompanhar o marido, estar junto com ele, e no que ele participar, mas também existe um espaço assim separado para a minha vida. E para eu fazer aquelas coisas que me realizam, sejam atividades físicas, atividades artesanais, a gente ter um lazer, juntos ou também separados. Eu acho importante isso, que apesar de nós termos um ministério em conjunto, eu tenho a minha vida também separada dele. Kátia, tem uma particularidade aí neste trabalho, quando marido e mulher exercem as funções assim parecidas. Dizem os conselheiros que a gente não deve levar os trabalhos para casa. As situações, os conflitos, as discussões de trabalho, de igreja, devem ficar no ambiente de trabalho. Vocês costumam conversar, principalmente à noite, quando estão lá deitados, falam sobre os problemas da igreja, que são muitos. O exercício mais difícil é esse, a gente não trazer para casa as coisas relacionadas à igreja. Mas eu acho impossível a gente não fazer isso, porque a nossa vida é a igreja, nossa vida é o ministério. E como a gente ama o que a gente faz, a gente ama as pessoas, né? A gente sofre pelas pessoas, a gente se alegra com as pessoas. Basicamente, a nossa conversa gira em torno da igreja, das vitórias, das conquistas e também dos desafios e das coisas que não são muito agradáveis. Então, basicamente, a gente está sempre conversando sobre igreja. Você lida com as mulheres da igreja. E mesmo não sendo as mulheres, nem todas são esposas de líderes, de diáconos, de pastores, de bispos. E muitas das mulheres que estão na igreja reclamam da ausência do marido. Como é que se pode administrar isso aí? Porque a pessoa é um membro da igreja, mas ao mesmo tempo sofre as consequências da ausência do marido, que é um diácono, que é um servidor, que é um oficial da igreja. Como é que você diria, o que você diria a uma esposa que lida com essa dificuldade? Porque você é líder
Você é esposa de um pastor, está sempre ao lado dele. Mas é a mulher que não é. Quando meu marido ele teve essa chamada para o ministério, a palavra que ele me deu foi a seguinte: você está disposta a me perder? E eu hoje entendo que esse perder é um ganhar para o reino. E mesmo que seu marido não seja um líder, se você tiver esse olhar que quem está ganhando é o reino, você está ganhando também. Então, a gente compensa de outras maneiras. Eu acho importante a gente ter o horário, ou o dia, ou a meia hora, uma fração do dia para a família. E o resto é pensando no reino. O reino é o nosso objetivo. Você ainda tem um filho solteiro. Moram com vocês. Ele mora com vocês. Uhum. Ele, de uma certa forma, também está envolvido no trabalho no Ministério da Igreja. Mas um casal que tem filhos pequenos, por exemplo, não lhe parece difícil essa administração? O filho grande hoje foi pequeno também no ministério. Certo. Então ele acompanhava e Deus operou de uma maneira tão eficiente, tão grande, que foi como se ele abraçasse também o ministério, ele viu como para a gente era importante, como para a gente significava muito estar envolvido, conquistar, agradar a Deus. Então, eu dou um conselho assim: a gente não pode fazer com que os filhos abracem uma coisa que ele não foi chamado, não é dele, mas de uma maneira a gente fazer com que isso seja agradável para eles. Então, eles sempre nos acompanhavam e era festa. O momento era um momento de festa. Não lhe parece também que o testemunho dos pais, quer dizer, a motivação dos pais, o interesse dos pais pela igreja, pelo trabalho, isso também não influencia os filhos? Com certeza, com certeza. Se você vai fazer aquilo que você ama, vai fazer aquilo com alegria, você vai passar isso para os seus filhos. Se para você é um fardo, se para você está sendo com motivo de reclamação, o teu filho vai absorver isso. Então, os meus filhos, os 2 filhos, eles são envolvidos, eles gostam, eles amam a igreja, eles amam aquilo que a gente faz e eles se envolvem também acreditando que aquilo que a gente faz é aquilo que Deus espera e a gente precisa fazer da melhor maneira possível. Nós estamos conversando com Kátia Incuto, esposa do Bispo Miguel, primeiramente nesse bloco falando sobre a sua vida pessoal como esposa, como mulher, enfim, o seu envolvimento com o trabalho da igreja. E no segundo bloco nós vamos conversar sobre algumas das atividades que Kátia lidera no trabalho da Igreja de Nova Vida em Caxias. É muito importante que você entenda que o ministério, ele abrange o contexto familiar, ele traz a família também para o seu centro. E o nosso desejo é exatamente este, é falar sobre como uma família pode viver ao lado de Deus. Fique conosco, a gente volta logo em seguida. Este é o programa Viva a Vida. Seja bem-vindo ao nosso meio. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br.